meus irmãos, que a paz do Cristo, a paz de Deus possa estar junto a nós. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje, o qual vamos falar a respeito da porta estreita, mas vamos fazer a nossa página preparatória, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, companheiro. Em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho denominar-se amigo, camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão. Ensina sempre, eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculo, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta, ou em cada dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Muita paz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, evocamos a Tua presença, Senhor. A presença da espiritualidade amiga, que possa estar conosco nessa noite, auxiliando a todos nós. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, que possamos levar o Teu Evangelho, que fortalece corações, que ilumina almas, em benefício, Senhor, de um mundo melhor. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, e vamos ao estudo da noite. Como eu falei, o estudo é a porta estreita, é o capítulo 18, o item 3 ao 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz. A porta estreita simboliza a caminhada do espírito em busca da luz. Isso é o que significa a porta estreita. É a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. E cada um de nós só passa com a sua bagagem. Não tem como não levar as nossas realizações pessoais, não a dos outros. Eu vou com as minhas próprias realizações. O que eu realizei de bom ou de não tão bom, isso que vai me acompanhar. Essa é a minha bagagem. E não há privilégios. Não tem privilégios para ninguém. É uma conquista acessível a todos. O progresso está na lei de Deus. Porque o progresso é a lei de Deus. Então essa conquista é acessível a cada um de nós, sem privilégios. Todos nós o podemos, né? É o esforço sobre si mesmo. É o esforço que eu determino para a minha vida. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí nós vamos ver que a porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. Deixarmos o erro de lado e nos
renovar. Renovar não é sacrifício, é esforço. Esforço somente. O momento atual, minha gente, é de porta estreita. E todos nós estamos vendo que com os nossos atos, com as nossas atitudes, qual é a porta que eu vou passar? Porque vai depender dos meus atos a porta que eu vou adentrar. Então Jesus, ele visitava cidades, aldeias, né? Ele caminhava ensinando o tempo todo. Então ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade sagrada. A cidade sagrada existia 12 portas. Cada uma tinha um nome. E a porta estreita era usada para passar as ovelhas. Quem quiser verificar essas informações, está lá no livro, eu vou lembrar, mas tem essas informações, tá? A falar ao vivo é assim mesmo, né? Então, no nosso caminho, a gente vai encontrando diversas oportunidades de escolhas. E aquelas pessoas que seguiam a Jesus nesse caminho para Jerusalém, um deles questiona o nosso Mestre Jesus. Ele pergunta a Jesus, né? Senhor, são poucos que se salvam? Ele queria saber a quantidade, se eram poucos ou se eram muitos os que se salvavam. Mas Jesus não responde a quantidade. Jesus aproveita e ensina. Jesus diz a ele: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí a gente lembra, minha gente, o porquê que tantos podem tentar entrar e não conseguem, né? Não conseguirão, como Jesus nos traz. A gente lembra daquela passagem dos 10 leprosos, que Jesus purificou os 10 leprosos. Todos eles foram purificados por Jesus. Mas somente um leproso retornou para agradecer a Jesus. E aí a gente se questiona, por que os outros não voltaram para agradecer a Jesus? Somente um voltou. Porque seguir a Jesus, minha gente, requer penetrar nessa porta estreita. Por isso não voltaram, né? E é o medo do esforço, da responsabilidade que nós devemos ter, a disciplina, como Emmanuel fala para o Chico, disciplina, né? E ter que exercer o desapego para entrar nessa porta estreita. Exercer o desapego, ter disponibilidade, e a caridade maior que a gente pode doar ao outro é o nosso tempo. É o tempo que a gente possui e emprega em auxiliar o outro, em ouvir o companheiro, em auxiliar o companheiro quando se faz necessário. E às vezes é tão pouco, minha gente. E a gente planeja, não, quando eu ganhar na loteria, não, quando eu melhorar, quando eu estiver bem. É auxiliar na hora que é necessário, na hora que nos pede. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, está lá no livro, esse eu anotei o nome do livro, esse não tem como não lembrar. É o Instante da Vida, é o compromisso. Nesse livro, o nosso querido companheiro vem narrando a história de Alberto Nogueira. Alberto Nogueira é um espírito delinquente. Se puxasse a folha corrida dele, veria todas as suas faltas e realmente ele estava muito endividado. E ele resolveu quitar a sua dívida. Alberto Nogueira, ele falou que ele queria reencarnar para mostrar o quanto ele já tinha melhorado, o quanto ele tinha superado todas aquelas dificuldades que ele demonstrava ter na sua caminhada. Então ele pede para reencarnar. Mas ele pede para reencarnar e ele pede dificuldade. Ele pede que as pessoas
não ligue para ele, né? Que as pessoas o desprezem, o abandone realmente, não dê atenção a ele. Ele pede a lepra para que ele tenha a enfermidade da lepra. Ele pede a loucura, a cegueira, tudo para ficar quite com a sua consciência, com aqueles que ele sabia que havia prejudicado. Então, é encaminhado à espiritualidade superior a avaliação do seu pedido. E vem a resposta. A espiritualidade fala que foi permitido que ele reencarne, mas Deus, nosso Pai, não quer sacrifício. Deus, nosso Pai, Ele quer misericórdia. Ele poderia reencarnar, mas teria uma vida normal, com as dificuldades que todos têm no aprendizado. Porém, não teria aquelas enfermidades que ele estava solicitando. Nem o abandono, nem a lepra, nem a cegueira, nem a loucura. E eu vou ter o quê? Você será médium, médium da casa espírita. Vai trabalhar auxiliando os companheiros, ensinando eles, consolando, instruindo aqueles que vêm até a casa espírita em busca de socorro, de auxílio. Olha, que coisa maravilhosa ser médium, trabalhar na casa espírita. A única questão, ele teria que trabalhar 8 horas semanais. Vamos fazer a conta? 1h15 mais ou menos por dia. Eu poderia trabalhar 2 horas em um dia, 4 horas, pronto, já estaria quase que resolvido o seu compromisso. 8 horas semanais. Ele ficou muito feliz. Ser médium, eu vou trabalhar com a orientação dos bons espíritos. Era com quem ele iria trabalhar. E ele inicia realmente o seu percurso, a sua caminhada, encarna, vai trabalhar na idade adulta numa casa espírita e por 2 anos ele trabalhou realmente, era um companheiro assíduo na casa. E com o passar do tempo, ele foi faltando, esquecendo o horário. Mas a espiritualidade, né, que tinha uma senhora, que tinha uma filha, que tinha um problema obsessivo muito sério. E eles viram que ela poderia ser encaminhada àquela casa espírita. Que através de um passe, de um atendimento com o companheiro, iria resolver o problema daquele pobre obsessor. Então ela é encaminhada a auxiliar, ela é encaminhada àquela casa espírita. Só que ela chega lá, na casa espírita, ele não está mais trabalhando lá. Ele já deixou o trabalho na casa espírita. Mas os companheiros da casa espírita ensinam onde é o endereço dele, para que procure, porque sabia que ele poderia ajudá-la. E era perto a casa dele, ele pode auxiliar a senhora vai lá na casa dele. E aí ela se dirige com a filha enferma até a sua residência. E ele está na rede, na varanda, deitado e fala, não vou atender. Nossa, já trabalhei demais, foram 2 anos trabalhando na casa espírita. Eu estou doente. Bom, doente ou cansado, mas seja como for, a única pessoa, né, que trabalha sem receber nada, a troco de nada, dando de si mesmo que eu conheço, é o burro. Não vou atender. E a senhora foi para casa, foi embora. A porta larga, minha gente. Para quem queria a lepra, o abandono, a cegueira, a loucura, era o compromisso. Era o compromisso. Que muitas das vezes a gente acha que já fez muito.
Ah, eu não vou ficar trabalhando nessa casa espírita, só eu que trabalho, ninguém trabalha. Me aproveitam demais. Olha, se for ver, eu que boto a água, eu que varro, eu que atendo, eu que faço tudo. Dê graças a Deus, meu irmão, porque você está cumprindo a sua parte, você está fazendo a sua parte. E essas gotas homeopáticas de serviço no bem é o que fortalece a nossa alma, é que nos dá ânimo de seguir adiante. Mas não vamos desanimar com a história do Alberto Nogueira, porque eu trouxe outra história para vocês, muito boa, que é de Ramiro Gama. Essa está lá no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. O nome é Passes em cerca de 200 pessoas, é o título, tá? O livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Aí Ramiro Gama, ele fala, lá em Minas Gerais, ele foi passar férias, 1933, pouquinho ano atrás. Com o físico melhorado, num domingo pela manhã, um trabalhador humilde, montado num cavalo e puxando o outro, foi até ele. Encontrou, foi procurar, porque as pessoas da Fazenda Carioca, os moradores de lá, estavam desejosos de esclarecimento. E como sabia que ele era orador, que ele trabalhava na casa espírita, o convidou para que ele fosse realmente lá na Fazenda Carioca. Ele falou, mas como eu vou? Não, eu trouxe a montaria, eu trouxe o cavalo, a gente vai de cavalo. É só 2 horas de viagem montado no lombo do cavalo. Ele aceitou. Ele aceitou ir lá fazer um estudo para aquelas pessoas que tanto desejavam. E quando ele chegou, minha gente, ele se deparou com 200 trabalhadores humildes, trabalhadores do campo, descalço, com o rosto de sofredores, de incompreendidos. Ele se comoveu com o olhar daqueles irmãos. E ele convida a todos a fazer uma prece à Mãe Santíssima. Vamos orar. E ele faz uma prece que o emociona. E ele inicia o estudo. Ele fala 1h30. 1h30. Quando ele termina o estudo, ele está em êxtase. Ele está envolvido naquelas vibrações e ele vê ao lado Dr. Bezerra de Menezes, amparando a cada um daqueles irmãos, auxiliando. E ele fica tão satisfeito que ele se prepara para retornar ao local de início que ele estava. E o irmão fala, mas Senhor, as pessoas estão aguardando para que o Senhor aplique o passe, porque a gente sabe que na casa espírita, depois do estudo, depois que tem a palestra, tem o passe individual para cada um. 200 pessoas, minha gente. Aplicar o passe em cada um deles. Ele se recolhe porque ele achou que ele não teria condições. Ele inicia uma prece pedindo a orientação. E ele ouve perfeitamente Dr. Bezerra de Menezes falar a ele, aplique o passe. Aplique o passe em cada um deles. E ele aplica, minha gente. Ele confia em Deus, confia na espiritualidade e aplica o passe em todos os irmãos que ali estavam. Um por um, foi aplicando o passe. Quando ele termina, ele estava exausto, ele estava cansado. E ele vai para subir no cavalo para fazer as 2 horas de volta. Mas aquele pessoal que recebeu o passe, eles não arredaram o pé.
vai com Deus, meu irmão. E ele foi mesmo, que ele falou que foi o melhor dia da sua vida, que ele sentiu um prazer, uma alegria tão grande, que ele não lembra nem de dor de barriga ter sentido, de tão bem que ele se sentiu. É a porta estreita, minha gente. Ele fez a porta estreita. É quando nós deixamos de pensar em nós mesmos, em olhar só aquilo que me fere, que dói, que me machuca, e olho também a necessidade do outro, o que o outro está sentindo. Porque quando a gente cuida dos outros, Deus cuida da gente. E é esse testemunho que a porta estreita vem trazer para todos nós. Porque tem muitos que são chamados, mas poucos respondem presente no seu compromisso assumido com a espiritualidade, com o seu compromisso assumido consigo mesmo. Ah, não, agora não. Todo mundo vai para a night, todo mundo sai, só eu que fico nesse negócio. Eu tenho que me divertir, tenho que sair. Obviamente, todos nós precisamos ter nosso lazer, mas é o compromisso que faz a diferença. É a nossa consciência de saber que não estamos aqui a passeio, com carimbo de turista, mas sim de trabalhadores. Todos nós. Uns mais, outros menos. E é necessário, com o evangelho que nós já possuímos algum conhecimento, fazer a diferença, meu irmão. Fazer a diferença. E todos nós podemos fazer. No site do Momento Espírita, vocês podem pesquisar lá esse site, tem a história de um escravo. E essa história é narrada como uma história verdadeira. Um escravo mais velho tornou-se fiel ajudante do senhor da fazenda. Era aquele escravo de confiança. Um dia o senhor pediu que ele fosse ao mercado. Ele fosse ao mercado escolher 3 escravos, pois ele acreditava tanto nele, confiava nele, que deu a ele essa tarefa. Vai lá no mercado e traz 3 escravos. E ele foi. Ele escolheu 2 escravos para o trabalho necessário na fazenda, o que fosse necessário. Então ele trouxe 2 escravos fortes. Mas ele trouxe um escravo idoso. Um escravo já bem idoso. O dono olha, né, fica olhando, né, o cuidado que ele tem com aquele escravo idoso. Ele coloca o escravo no sol. Ele no inverno, no frio, ele aquece o escravo. Ele tem todo cuidado. E aí o dono da fazenda um dia pergunta a ele: esse escravo que você trouxe é o seu pai? Ele fala: não, senhor. É o seu irmão? Também não. Ele não é nem meu amigo. E como que você me explica então todo esse cuidado com o escravo que nem é útil à fazenda? Porque ele não trabalhava, não era nem útil. E por que você o trata assim? E ele vai e fala: Senhor, um dia ele foi o homem que me capturou livre na África e me vendeu como escravo. E é por isso que eu o trato assim. Como assim? Você tem que se vingar dele pelo que ele lhe fez, não o tratar dessa forma. E ele fala: não. Se eu o tratar mal, se eu condenasse a uma vida de sofrimento, qual a diferença entre a minha pessoa e a pessoa dele? Qual seria a diferença? Que fez isso comigo? Eu vou tratar ele da mesma forma? Eu preciso agradecer aquelas pessoas que já me ensinam como eu não quero ser.
Eu preciso agradecer. Eu tenho que ser a melhor pessoa para Ele. É o convite do Mestre Jesus. É para sermos melhores. Deixa a vingança para trás. É aquela outra face, uma pessoa que me trata com desprezo, com intolerância. Eu vou ter pelo menos educação para falar com ela. Eu não vou deixar que me contamine. Eu vou contagiar com a minha educação, com o meu entendimento das coisas. Porque muitas das vezes nós sofremos porque nós deixamos o exterior nos desequilibrar. Aquela pessoa que chega cheia de raiva, de ira junto de nós e a gente se descontrola. É o equilíbrio que o Mestre nos ensinou. É ter o equilíbrio de não se deixar levar por aquela atitude. Se eu não consigo, com uma prece, com um entendimento, eu procuro me afastar. Mas não revidar, como o companheiro nos ensina o que é necessário fazermos, termos esse pensamento, né? E Jesus sempre nos ensinou que se alguém nos pedir a capa, que a gente ceda a túnica também. E se alguém pedir para nós caminharmos 1000 passos, vamos caminhar 2000. É fazer o bem aos que te rodeiam, independente de ser amigo ou não. Quanto do Evangelho do Cristo já existe em você? Quanto do Cristo já existe em você? É nesses momentos que nós demonstramos o quanto do Evangelho de Jesus já há em nós. Já dá para todos nós refletirmos, não revidar. Obviamente, nenhum de nós é terreno baldio. Que as pessoas chegam e jogam o seu lixo. Que as pessoas vêm e descarregam aquilo que está incomodando a elas. Não, alto lá. Todos nós somos solo sagrado. Mas o que o Chico nos ensinava? Para cada litro de verdade, você colocar uma colher de amor. É a maneira que nós vamos falar com a pessoa. Levar a ela o entendimento. Se ela não quer aceitar, é problema dela. Mas a gente evitar realmente, com os ensinamentos de Jesus, a ter uma postura como nosso mestre. E aí ele fala mais. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. A porta da vida é pequena e o caminho é estreito, e poucos os que a encontram. E Jesus fala, lá em João, eu sou a porta das ovelhas. Lembra? Lá no início que nós falamos da cidade sagrada de Jerusalém, que tinha as 12 portas, e uma delas, a porta estreita, era usada para passar as ovelhas para o sacrifício. Então a gente vai vendo, minha gente, que a porta estreita revela o acerto espiritual. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor realiza a reparação. E nem sempre a perda do rebanho é causada por ataques de feras, mas sim por se fazer surda a voz do pastor, ou cega, só enxergando o gramado do vizinho. Muitas das vezes a gente fica tão triste porque o meu vizinho conseguiu isso, conseguiu aquilo, eu não consigo, eu faço tudo direitinho, faço tudo correto. Ah, meu Deus, será que Deus não está me vendo? Ele está vendo a todos nós e auxiliando a todos nós. Depende de nós mudarmos de caminho, de estrada. Todos nós estamos sendo observados e auxiliados por Jesus. Lembra de Saulo? Saulo era cidadão romano, era judeu,
Ele era filho de um membro religioso da seita dos fariseus. Ele foi à sinagoga pegar uma carta para ir prender Ananias. E ele lá no caminho de Damasco, crente que estava abafando, levando a carta para prender tudo quanto era cristão que ele visse, principalmente Ananias. E ele viu uma luz resplandecente, uma luz que ilumina a sua alma, todo o seu ser. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo e cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E naquele instante o Saulo entendeu. Que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Entra na cidade e aguarde as orientações. Saulo muda de caminho, minha gente. Saulo entra na cidade e aguarda as orientações. Eu costumo dizer que se fosse eu falava, não, senhor, eu ia, mas já não vou mais não, vou voltar, tá tudo bem. Mas Saulo pergunta, Senhor, o que queres? Porque a gente pergunta demais, né? A gente fica dando muitas desculpas. Hoje eu não vou porque está chovendo, amanhã eu não vou porque aquela pessoinha vai, eu não vou não. Né? A gente arranja bastante desculpa para não ir. Mas Saulo aceita o convite, adentra. E aí Jesus vai pedir a Ananias para que vá curar a cegueira de Saulo e orientá-lo. Ananias. Saulo estava indo a Damasco matar Ananias. Outra vez, se sou eu, falava, Senhor, você sabe quem é Saulo? Saulo é matador de cristãos. Saulo quer me matar porque eu ensinei o teu evangelho para Abigail, a noiva dele. Ele quer acabar comigo. Ananias aceita o pedido do mestre e vai até Saulo. Ananias também fez o caminho estreito. Ele foi ficar frente a frente com aquele que desejava matá-lo. É a fé, minha gente. A fé que tudo vai passar. As coisas estão difíceis hoje, mas não será para sempre. São momentos necessários à nossa evolução. São fortalecimentos que todos nós estamos passando. Todos nós estamos adquirindo conhecimento, fortalecimento. Quando nós temos um acidente que tem uma fratura, que a gente coloca aquele gesso, aquela proteção, quando você tira o gesso, tira aquela proteção, a pele, dependendo do tempo, está flácida, o músculo está não tão rígido, porque foi muito protegido. Mas a pessoa que se esforça, que caminha, que trabalha, ela se fortalece. Então todas as dificuldades são aprendizado. Aprendizado que nós todos necessitamos. Porque é um planeta de prova e expiação. No livro dos médiuns fala que é um planeta tão bonito, tão lindo, que a gente esquece realmente que é um planeta purgatório, dado a tanta beleza. Mas é um planeta de prova e expiações. Estamos aqui acertando a nossa caminhada, acertando o caminho. E na questão 909 do Livro dos Espíritos traz para nós: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a espiritualidade responde a Kardec: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Então, fracos esforços de se melhorar, de fazer a sua vida melhor, de florir aonde foi plantado. Porque não importa o lugar que nós estamos vivendo.
O importante é o que você está realizando em você e à sua volta. Você pode florir onde for plantado, dar alegria às pessoas, porque o Chico fala que a única coisa que a gente pode dar, mesmo sem ter, é a paz. Levar paz, uma palavra de confiança, de bom ânimo, àqueles que se acheguem junto de nós. O nosso horário está terminando, né? Nós vamos encerrar o nosso estudo da noite, agradecendo muito o convite, tá certo? Nós que agradecemos. Agradecemos imensamente o convite e nós aproveitamos para trazer até vocês que todas aquelas pessoas que estão necessitando de um tratamento espiritual, que está se sentindo com as suas energias fragilizadas, com ansiedade, com tristeza, na hora que for deitar, na hora que for dormir, peça ao seu anjo guardião, peça à espiritualidade superior que durante o sono, durante o seu repouso, eles possam fazer em você um tratamento espiritual para que você se sinta melhor. Porém, aquelas pessoas que estão bem, que estão com saúde, estão levando a sua vida com todas as dificuldades, mas com equilíbrio, na hora que for deitar, na hora do seu repouso, peça ao seu anjo guardião que leve você para a espiritualidade, para que possa cooperar com os trabalhadores do Cristo, com os trabalhadores irmãos que estão dedicando todo o seu tempo para cuidar de tantos outros companheiros necessitados, desencarnados, e que nós possamos ser úteis de alguma forma a esses companheiros. Vamos orar. Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esse encontro da noite. Que possamos, Senhor, estarmos em paz, levar a paz, ser paz, onde quer que possamos estar. Restaura, Senhor, as nossas energias físicas, as nossas energias emocionais. Restaura, Pai. Fortalece, nos dá bom ânimo, coragem de seguir adiante, Senhor, confiante que tudo passa, menos o amor e a misericórdia do Senhor. Se conosco, Pai, e abençoa, Senhor, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Muita luz e viva Jesus, hoje, amanhã e sempre, nos nossos corações. Muito obrigado, irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.